O Chiador era mais esperto que toda a vida do campo que o Salvação fez. Lembrando que Chiador é o nome que eu achei mais interessante do que usar serpente, porque a base da palavra é chiar, é coisa assim, né? E mais pra frente a gente vai ver que os, os magos lá do faraó, da época de José, eles tinham um nome que também fazia alusão a isso. Então é engraçado que eu acho que está traduzido nas convencionais como encantadores. Então eu acho interessante não perder esse sentido de que a base da palavra que é chiar, sussurrar, é a mesma base da palavra dos encantadores, que é aqueles barulhinhos assim, sabe? Que é por isso que o nome. Então, a base do significado da palavra cobra é isso, e a base da palavra daqueles magos também é essa. Então, eu achei interessante manter o, esse aspecto, que é para a gente ligar aqui, porque eles eram encantadores e a serpente aqui, ela meio que encantou, ela meio que, né? Então, eu achei interessante deixar chiar aqui, que é o mesmo, para levar a mesma. Para quando a gente chega lá, a gente ter o mesmo sentimento de que a base daquilo é isso mesmo, que é um chiar, né? Um sussurrar. E temos isso, né? Tem muitas religiões que eles ficam numa coisinha assim, né? Até hoje, né? Então, eu quis deixar a base. Então, por exemplo, esse chiador aqui, nas traduções convencionais, está a serpente. Mas isso eu comentei no episódio anterior, mas só para lembrar, só para a gente voltar no ritmo aqui. Xadru era mais esperto que toda a vida do campo que o Salvação fez. Ele disse para a humana: Mas o que disse o Salvador? Não vá comer de toda árvore do jardim. Então a humana disse para o Criador: Comemos o fruto das árvores do jardim. Do fruto da árvore que está no meio do jardim, o Salvador disse: Não comam dela e não toquem nela, senão vão morrer. Agora aqui temos um elemento interessante, né? Porque, né, que eu comentei no episódio anterior, né? Que eles comeram, mas eles não morreram no sentido que nós temos o conhecimento como morte, né? Mas lembrando que o que nós falamos foi da questão da morte física. Então, a representação espiritual, né, que tem aquele aspecto todo que eu comentei, que eles não, a carne deles não morreu, mas o, o espírito deles morreu, a inspiração morreu. Isso é muito nítido também, especialmente as pessoas que conheceram o Salvador, que tiveram contato com aquele sentimento gostoso que eu sempre falo, aquela luz, aquele foguinho no coração. Eu chamo de foguinho no coração, né? É, muitos falam, assim, o meu nome oficial para inspiração, para o Espírito Santo é inspiração pura. Eu traduzo o conceito de Espírito Santo como inspiração pura. Inclusive, hoje eu estava sentado no McDonald's e um rapazinho jovem veio puxar papo comigo, né? E eu conheço ele de outros lugares. E, e eu comecei a descrever para ele, né? E o que acontece? Muitas vezes, quando você fala Espírito Santo, se você, qualquer igreja que você entrar, você vai, as pessoas elas não sabem se, eu recebi o Espírito Santo, mas o que que é Espírito Santo? Que de fato é? Quando você traduz a palavra Espírito Santo e você vê que ela significa inspiração pura, aí faz sentido, porque naquele momento de oração que você sente aquele ar e aquele foguinho, você sente a inspiração pura. Então, a partir do momento que você começa a se referir àquilo, à inspiração pura, a pessoa já consegue fazer sentido da coisa toda, né? E isso é importante. É importante ter essa.
esse discernimento, porque senão a pessoa não sabe, pô, já senti o Espírito Santo, não sei, pá, 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 pá. Mas quando você traduz para inspiração pura, a pessoa, ela vai falar, não, eu senti aquele negocinho que quando você olha, a pessoa ela sabe do que você está falando, né? Quando você explica o que é inspiração pura e você usa esse termo, né? Mas adiante, quando a gente chegar no conceito de inspiração pura, eu vou comentar isso novamente. Mas por enquanto não vou entrar muito ainda nisso, mas esse é mais ou menos o sentido da coisa toda. E então aqui no sentido morreram espiritualmente. E muitas pessoas que se afastam de buscar uma vida com o Salvador, e eu não estou falando de ir em igreja, estou falando sentar e ler, estudar e fazer oração e buscar algo ali entre você e o Salvador, sem sem mais nada, né? Se você vai num lugar ou se você não vai num lugar, eu não tô falando nem X nem Y. O que eu tô falando é, você precisa ter um momento de você com o Salvador, porque é nesses momentos que você mais ganha a inspiração pura. Então a humana disse para o Criador, comemos, senão vou morrer. Ok. Então o Criador disse para a humana, não serão mortos. Nossa, na lata chamou o Salvador de mentiroso. Pois o Salvador sabe que no dia que comerem dela, seus olhos vão abrir e vão ser como salvadores, sabendo bom e ruim. Agora aqui tem duas aplicações aqui. Porque quando você come, então eu vou deixar para entrar nesse aspecto um pouco mais para frente. Então a humana viu quão boa era a árvore em comida e atraente aos olhos. Ela desejou a árvore pela sabedoria. Agora, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal porque o conceito de madeira e de árvore, ela é a mesma palavra. No Antigo Testamento, a mesma palavra que é usada para madeira é a mesma palavra que é usada para árvore. É uma coisa só. Nós colocamos a diferença ali por questão, por exemplo, estão fazendo tábuas. Em certos lugares ela até se encaixa, porque você pode falar, essas tábuas são de árvore. Você pode falar porque é coisa, mas tem contextos que ela não se encaixa. Então tem lugares, tanto nessa tradução que eu tenho planejado, quanto nas traduções convencionais, faz-se essa diferenciação. Não, não vamos. Porque tem lugar que fica estranho a palavra madeira e tem lugar que fica estranho a palavra árvore. Mas aqui nós vamos, enfim, não vou fugir muito nesse, nisso, né? E ela desejou a árvore pela sabedoria. Agora, sobre sabedoria. No, em Provérbios, se você troca a palavra sabedoria pela palavra por Cristo, tem muito versículo que se encaixa de uma forma eh, que você sorri. Você sorri lendo. Por quê? Por exemplo, tem um versículo lá que fala assim: sabedoria ela grita nos portões chamando, alguma coisa assim. E o Cristo gritou, né? Nos portões chamando, falou assim: quem quiser, vem a mim. Então você começa a ver que, que em Provérbios, né, quando o Cristo, no Novo Testamento, fazia coisa, é, linkava alguma coisa, falava de alguma coisa, muitas vezes você consegue ligar com questão de sabedoria em Provérbios. Né? Isso é interessante porque quando pula para frente de novo, quando você vai para trás, usa esse contexto de sabedoria e depois você pula lá para frente, tem muita coisa que se encaixa é, nessa questão de sabedoria. Inclusive, e depois quando você pula de volta para trás, aqui no Antigo Testamento, é, vai ter lugares que, por exemplo, ah, Moisés escolheu homens de sábio coração para fazer isso. Então, assim, a questão
coração sábio aqui no Antigo Testamento, ela passa a ter um significado de homens que têm o coração voltado para o Salvador. Mas isso é uma coisa que só se pega quando você saca que Provérbios está falando de Cristo, do Cristo também e do Cristo lá. E daí quando você volta aqui, você pega isso. Por isso que uma coisa que eu vou falar que é muito importante é quando você acaba de ler a palavra, assim, inclusive eu não falo para ler a Bíblia, eu falo para copiar a Bíblia, porque muita coisa fica para trás se você simplesmente ler, porque é muito conteúdo muito condensado. Por exemplo, eu consigo ficar um tempão aqui falando sobre esse versículo e eu não falei nem metade desse sexto versículo, que na verdade é só metade desse sexto versículo, né? E então, por exemplo, se você copia, você vai até lá e você acaba e você começa de novo. Quando você está copiando a palavra, a sua mente ela está sendo freada pela sua mão. Então você consegue pensar naquilo que você está escrevendo. E eu não estou falando nem de digitar em computador, eu estou falando caneta e papel, né? Eu tenho uma caixa aqui que eu fui de ponta a ponta da Bíblia, que foi o começo dessa minha jornada, foi isso. Curiosidade, que eu via que tinha muita divergência de que uma pessoa falava e outra, é impossível que esses dois estão certos. E hoje, quando eu paro para ver essas questões que eu via, eu olho assim e falo assim, na minha opinião, estão os dois errados. Mas, é, em algumas questões isso aconteceu. Mas, enfim. Então, por exemplo, ele desejou a árvore pela sabedoria. Agora, no Novo Testamento, por exemplo, a cruz ela é feita da árvore, né? E o Cristo sendo a sabedoria, isso aqui faz uma alusão à cruz lá na frente, né? A sabedoria numa árvore, né? O Cristo na cruz. Então, assim, é, você começa a ver. Então, por exemplo, quando o Cristo falou, né? Coma do pão e beba do vinho. Esse é o meu corpo que eu dou por vocês, né? Que quando ele falou da Santa Ceia. No meu ver, o que ele estava falando ali, né? É também nesse sentido, né? Coma da palavra, né? O pão é a palavra, até porque ele mesmo fala, né? Não apenas de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Salvador, da boca de Deus, nas traduções convencionais. Então, né? Coma do pão, beba do vinho, em memória a mim. O pão é a palavra, o vinho é a inspiração pura e pensando nele. Então, leia a Bíblia, né? Pensando nele, isso que nós estamos fazendo, com o vinho. E por que que o vinho é um dos símbolos da inspiração pura do Espírito Santo? Porque quando você sente ele, você sente um alívio, é como se fosse a representação. É, eu vou até mais para frente, eu vou falar que é a representação espiritual do que é quando você bebe muito vinho no mundo físico, né? Aquele chapado, aquela coisa que, né, é, que abaixa, que te deixa. Mas, assim, não dizendo que você tem que chapar fisicamente, mas quando você busca de coração o espírito, a inspiração, é um efeito, é o equivalente do mundo espiritual à bebedeira do mundo físico, né? Então, no meu ver, né? Obviamente isso é extremamente polêmico, mas no meu ver a mensagem principal da Santa Ceia é comer a palavra, pensando nele, com a presença de coração, com o espírito, com a inspiração pura no coração, né? Na minha opinião. Enfim, ele desejou a árvore pela sabedoria. Então, aí, novamente, temos a cruz no Antigo Testamento. E assim, a gente pode, sempre que tiver, porque assim, eu vejo muito na questão disso, mas sempre que tiver algo que é muito assim, escancarado, que é a cruz, eu vou sempre apontar.
Então ela pegou do fruto dela e comeu. E ela também deu para o homem dela com ela. E ele comeu. Então foram abertos os olhos dos dois, e eles souberam que estavam pelados. Então eles costuraram folhas de figueiras e fizeram cintos para si. Eles então ouviram a voz do Salvador Salvação, indo no jardim, à inspiração do dia. Aqui é usado a palavra, eu acho que é. Deixa eu ver como que está nas convencionais aqui. Acho que nas convencionais vai estar. Ah, não, tá aqui. Voltar uma página aqui. Esconderam-se Adão. É no 8. Pela viração e brisa. É, só que a mesma palavra que é usada para espírito. É a mesma palavra. Não muda nada. Então, por exemplo, é, não tem porquê, né? E o que acontece? A partir do momento que você. Se eles colocassem aqui espírito, ia ficar estranho, mas é a mesma palavra. Agora, inspiração encaixa aqui. Espírito aqui. Ah, o espírito do dia. Ah, o espírito do dia era aquele, o espírito do dia era outro. Não ia fazer sentido, então eles tiveram que colocar qualquer outra coisa. Esse é um dos motivos que eu tento sempre achar o meio termo, eu sempre achar uma palavra que ela vai se encaixar na máxima quantidade de versículos possível, da forma que eu escolho para ela. Então, por exemplo, aqui é um lugar onde inspiração encaixa, espírito não teria encaixado, portanto, eles não colocaram, né? Uma colocou viração do dia e a outra colocou brisa do dia, né? Mas, enfim. É, então eles ouviram a voz do Salvador indo no jardim à inspiração do dia. Então eles esconderam-se, o solo e a humana dele, da face do Salvador Salvação, no meio das árvores do jardim. O Salvador Salvação chamou o solo e disse a ele: Cadê você? Então ele disse: Ouvi a sua voz no jardim e temi, porque eu estava pelado. Então me escondi. Então ele disse: Quem te informou que está pelado? Você, da árvore que eu instruí a comer, exceto dela, comeu? Então o solo disse: A humana que você me deu para estar comigo, ela deu para mim da árvore e eu comi. É, mas como se o Salvador já não tivesse falado, não coma, né? Ele já tinha dado a dica de como ele nem precisar, né, ser salvo, porque o Salvador falou para ele, não coma que você vai morrer. Outra questão que é importante, o conceito de Salvador. A humana que você me deu para estar comigo, ela deu para mim da árvore e eu comi. E aqui é muito interessante quando você pensa, quando fazer essa conexão entre a árvore, né, da questão da cruz e tudo, a coisa se encaixa. Então, salvação disse para a humana: Que isso que você fez? A humana aqui seria a mulher, né? Mas eu ainda aqui não estou traduzindo ela como mulher, porque ainda com- por estar a mesma história, na coisa toda, eu estou deixando humana. Mas lembrando que mais para frente eu não vou mais usar a palavra humana, eu vou usar a palavra mulher, para não pensarem que, né, o Isaac e a humana dele. Ah, então o Isaac não é humano, porque ali especificou humana. Não. Então depois eu passo a usar a palavra mulher. Aqui eu não usei a palavra mulher por questão do versículo que eu expliquei no episódio anterior. Perde-se o contexto, né? O nome dela é. Onde diz que ah, o, o nome dela vai ser mulher porque ela saiu do homem. Não faz sentido. Agora, o nome dela ser humana porque ela saiu de homem faz sentido. Senão o versículo fica estranho.
Então Salvador Salvação disse para o Chiador. Ah, não, não, voltei, pulei aqui, desculpa. Então Salvação disse para a humana: Que é isso que você fez? Então a humana disse: O Chiador me enganou e eu comi. Existem vários chiadores que tentam enfiar as coisas goela abaixo, que não deviam, né? Existem muitos professores de várias matérias, inclusive no mundo religioso, que tentam convencer você de coisas que não vão te fazer bem, né? Vão te afastar do Salvador. Então é engraçado que aqui, já no começo, tem esse contexto, né? Existem chiadores que vão te encaminhar para o caminho errado, né? Na, na época do faraó é o que eu usei, né? A base dessa palavra era a base dos religiosos, dos mágicos, do faraó lá, né? É a mesma base. E é serpente. E quem que o Cristo usou como serpente lá no Novo Testamento, né? Víboras, né? Eles chamam de víboras, né? Que, então, lembre, pense nisso, porque o que não falta, o que não falta por aí é gente querendo enganar os outros. O Chiador me enganou e eu comi. Então Salvador Salvação disse para o Chiador: Por que vocês isso? Por que você fez isso? Maldito você está acima de toda fera e de toda vida do campo. Agora, aqui é uma coisa interessante, porque aqui ele chamou a cobra de fera, e fera só é usado para animal grande. Então, assim, as cobras que nós conhecemos, elas geralmente elas não são muito grandes. Talvez, por exemplo, existe uma cobra que a titanoboa, né? Eles encontraram o esqueleto de uma cobra gigantesca, né? Então, é, é interessante isso, porque aqui se refere a uma cobra, só que isso aqui é 4, 5 mil anos atrás, né? Acho que é mais ou menos, acho que é 5.500 anos. Eu não lembro exatamente há quantos anos que é essa história aqui, mas então é importante lembrar que se aqui está chamando uma cobra de uma fera, é porque era muito grande. E é muito antes de qualquer fóssil ter sido encontrado, né, pelos cientistas modernos. Pelo menos por uma diferença de 5 mil anos, né? Então o conceito de usar. Inclusive, essa palavra fera, no grego ela é usada no grego ela é usada e depois traduzido para o nosso português como besta. Então aqui, você está acima de toda besta e de todo. Maldito você está acima de toda besta e de toda a vida do campo. Você poderia muito bem traduzir dessa forma. Eu troquei besta porque é um animal grande, né? Nós vamos ver que vai ser usado para animais grandes, como, por exemplo, um boi, né? Então, então é estranho chamar um boi de besta. Fera até que a gente dá para escapar. Porque um boi. Um boi não, mas um touro. Um touro é uma fera. E de toda a vida do campo. E você irá pela sua barriga e vai comer pó todo dia da sua vida. Aqui temos outro elemento interessante, que é sempre de se pensar. É, por exemplo, vamos dizer que a cobra. Como que era a cobra antes dela ir pela barriga dela? Agora, os chineses têm as lendas lá dos dragões, né? Que eles falam, existiam dragões e E eu acho que até existiam, né, dragões do jeito, porque é uma punição muito maior você você ser uma serpente voadora, um dragão, e depois de repente você é pequeno e você tem que rastejar sua barriga. Se era, por exemplo, a titanoboa que voava e agora você fica rastejando no chão, né? Agora, se ela só tinha algumas patinhas e perdeu as patinhas dela, não é tanto uma punição assim, né? Mas é de se pensar. Eu, às vezes, é uma viajadinha que eu dei, que não tem, né? Mas quando eu li isso aqui com atenção, imediatamente eu já pensei na cultura chinesa. É, maldito você está. Não, aqui. Aqui.
Peraí, tem aqui, você vai comer pó todo dia da sua vida. Ok. Agora, o homem foi feito do solo, do pó, né? O adversário que é chamado, né, Satanás, a palavra Satanás é traduzida como adversário. Essa é engraçado como ele vive para comer do pó, né? E, e assim como o que dá-se a entender é que o adversário ele também é uma inspiração, mas ele é uma inspiração ruim, né? Ele é a inspiração do adversário, né? Então tem a inspiração pura, tem a inspiração do adversário, tem diferentes inspirações, e é tudo algo que você puxa para dentro, né? Então, eu vou entrar mais nisso mais adiante, como, né? E é que isso aqui, mas não, vou deixar mais um pouco para falar sobre isso. É engraçado como ele vive para consumir as pessoas, né? O bem-estar, né? Por exemplo, na minha concepção, né? Por exemplo, quando você está depressivo, quando você está ansioso, o que que altera? A sua inspiração, né? Você se sente, em depressão, você se sente menos inspirado. Em ansiedade, você tem uma inspiração mas é tudo alteração da sua inspiração, né? Então, isso é um tema importante. E, de fato, e agora aqui é uma coisa polêmica. É impossível você estar com a inspiração do Salvador dentro de você e outra ao mesmo tempo, né? Então, né? Qual que é a outra expressão? Então, sabe? Porque o que acontece? A inspiração pura, ela arranca tudo. Pelo menos naquele momento que ela está em você, ela arranca tudo. Sai tudo, né? A inspiração pura entra, a galera parte. O Shadow me enganou e eu comi. Então, você irá pela sua... Você irá pela sua que vai comer pó todo dia da sua vida. E de fato, ele vive para consumir os homens, né? E vou colocar inimizade entre você e entre a humana, e entre a sua semente e a semente dela. Ela vai atacar a sua cabeça e você vai atacar o calcanhar dela. Agora, que é interessante é, a palavra calcanhar, porque mais adiante nós vamos ver que Jacó, a tradução do nome Jacó é segura calcanhar, né? Então, quando a gente chegar lá, a gente volta, a gente vai pensar nisso aqui de novo. Eu não vou dar esse pulo agora lá para frente, não. Para a mulher ele disse: Vou multiplicar a sua dor e sua gravidez. Em dureza vai gerar filhos, e ao seu homem será o seu desejo. Ele vai governar em você. Agora aqui nós temos outra questão do Novo Testamento, né? Ao seu homem será o seu desejo. Como que nós somos, né? Porque assim, é como se a mulher fosse a representação espiritual do mundo físico. Então, a mulher seria a humanidade e o homem seria Deus, né? Então, dessa forma, né, assim como o Salvador entra no coração e ele tem aquele momento íntimo com você, o homem entra na mulher e tem aquele momento íntimo com ela, né? O- e é por isso que muitas religiões acabaram levando essa questão dessa atividade que as pessoas têm entre si como algo sagrado. E de fato é. Por quê? Porque é a representação física do mundo espiritual. É a representação física do gesto espiritual mais puro que existe, que é quando o Salvador entra na pessoa, né? O Salvador sendo o marido e a humanidade sendo a mulher, né? E ao seu homem será o seu desejo. E é interessante porque quando você começa a buscar, né, você começa a cada vez mais querer o Salvador contigo, no seu coração, né? Eu até brinco com as pessoas, né? Menos foguinho lá embaixo, mais foguinho aqui em cima, né? Menos foguinho lá embaixo, mais foguinho no peito, né? É, mas enfim, é, o seu homem será o seu desejo. E você começa a querer ter mais daqueles momentos íntimos com o Salvador, né? Então,
você passa a orar mais, você passa a colocar louvor. Por exemplo, quando você sabe aquele sentimento quando você coloca o louvor que você gosta, você sente no meio do seu peito aquele negócio? Aquilo ali é uma boa demonstração disso, né. E o seu homem será o seu desejo. Naquele momento você está desejando o homem lá de cima, né. E consequentemente, ele vai governar em você, né. Então assim, mas você tem que fazer a sua parte para ele governar em você. E assim que acontece, porque quando você começa a ter mais daqueles momentos entre você e o Salvador, ele começa, né, você vai ver que ele está governando a sua vida, né, de uma forma que ele interage e tudo mais, né. Esses 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 dias esses dias não, ontem, um amigo eu estava sentado num lugar onde que eu gosto de escrever, e veio um rapaz me perguntar de algo que eu trabalhava, né, eu falei assim: "Não, eu traduzo a Bíblia", mas eu indiquei ele para um amigo meu, né. E e esse amigo meu depois me falou: "Mano, é exatamente com isso que eu trabalho, esse cara é da minha área, obrigado e pá". Eu nem sabia, né. Aí esse meu amigo falou assim: "Meu, só pode ter sido Deus e pai e eu fiquei mó contente por ele, né. E então, né, que o Salvador possa governar nele, né. Ele nele também, né, assim como eu tenho certeza que ele governa eu, né. Pelo menos e assim, né, você tem que deixar ele te governar, porque não é obrigatório, é uma opção, e é uma busca todo dia, é bem tipo: "Nossa, continua me governando, Senhor". É bem legal, eu recomendo. Eh, para o solo ele disse: "Porque você ouviu a voz da sua humana e comeu da árvore que eu instruí dizendo: não coma dela, maldito está o solo por sua causa. Em dor vai comer dele todos os dias da sua vida". Agora que interessante, porque o nome do Adão é solo. A gente traduziu lá no começo, é solo. É por isso que está em laranjinha. Tudo que está em laranjinha é nome traduzido. Então, então o solo está amaldiçoado por causa do solo. Então a coisa toda se encaixa, né? Fica legal. Por isso que a gente traduz nome. Maldito está o solo por causa do solo. Em dor vai comer dele todos os dias da sua vida. Aqui nós temos a cruz de novo nesse próximo. Mas nesse anterior também, em dor vai comer dele todos os dias da sua vida. Mas eu vou pular de falar do 17, que mais específico, eu vou falar do 18. Espinhos e cardos ele vai brotar para você. Então, assim, espinhos e cardos, né, a coroa de espinhos, ele vai brotar para você. Olha só, aí, subindo na cruz para você. Para você que busca, né? Porque se você não busca, eu recomendo. É legal. E você vai comer vegetação do campo. Aqui eu não vou entrar na vegetação do campo, eu vou deixar isso para mais adiante. É. Aqui de novo nós temos o Novo Testamento nesse próximo, aqui no 19. Ao suor do seu nariz você vai comer pão até retornar ao solo. Vamos parar aí. Nesse. Ao suor do seu nariz você vai comer pão até retornar até o solo. Ao suor do seu nariz. Sai água do nariz, né? Mas eu não sei se você já. Vários de vocês já vão ter sentido isso. Você está lendo a Bíblia e simplesmente você sente a inspiração pura no seu coração e você começa a chorar. Ou você está lendo, ou você está orando e tal, e tal. Mas por que você vai comer pão? Isso aqui é o que ele está falando. Você vai comer pão. E o que que é o pão? O pão é a palavra. O pão é a palavra. O Cristo fala, né? Inclusive aqui eu vou entrar em outro aspecto razoavelmente polêmico, né? A Santa Ceia, né? Quando, na minha opinião, quando o Cristo falou, coma coma desse pão, beba desse vinho. Em minha memória, ele queria que você lesse a Bíblia com o Espírito Santo, né, com a inspiração pura, pensando nele. Né? Na minha opinião, a mensagem principal da Santa Ceia é isso. Né? É você comer do corpo do que ele deixou, porque a palavra é. Você vê que
a Bíblia ela é sobre Jesus, ou salvação. Tanto que o nome que eu traduzo no Novo Testamento para ele é salvação. E aqui o nome que eu uso para Jeová é salvação também. Eu expliquei isso alguns episódios atrás. É, então, assim, o livro é sobre salvação. E é engraçado porque o livro é sobre o salvação e o livro é sobre a salvação. O foco do livro é salvação. Isso é indiscutível. É sobre ele e é sobre isso. A coisa é tão poética que o nome é Salvador, Salvação. Mas ao seu adicionalismo você vai comer pão até retornar ao solo. Então aqui o que nós temos também? Ao suor do seu nariz. Às vezes, e assim eu falo aqui também, porque a melhor forma, não leia a Bíblia, copie a Bíblia. Com a mão, pega uma canetinha, um papel e eu até quero começar a mostrar, né? Porque eu fui de ponta a ponta. A primeira tradução que eu fiz, eu, eu peguei uma King James. Essa aqui é a terceira. É, a primeira tradução que eu fiz, eu peguei a King James do inglês e eu fui olhando assim em inglês e escrevendo ela em português, né? Eu morei muito tempo fora. E, e tem coisas que você vai simplesmente sacar, porque quando você escreve, o seu pensamento ele trava, né? Você trava naquela palavra, você para pensar um pouco, então dá uma processada. E várias vezes eu estava simplesmente copiando ali, né? Comendo o pão ali, porque a palavra é o pão, né? O suor do seu nariz. Então, ao suor do seu nariz, você vai comer o pão até retornar ao solo. O solo é solo, mas também é Adão. E no Novo Testamento, Adão, o Adão do Novo Testamento é o Cristo, né? E então, ao suor do seu nariz, você vai comer pão até retornar ao solo. Então, isso também se encaixa dessa forma bastante poética, né? Que é outro motivo que é importante, né, manter os nomes da forma que eles estão traduzindo, né? Porque dele foi tirado. Porque pó você é e ao pó vai retornar. E solo chamou a fama da humana dele de vida. Por quê? Que legal também. Lembrando que eu não uso a palavra nome, eu uso a palavra fama. Eu acho que ela se encaixa melhor nos contextos. E a gente vai ver isso tudo. Toda vez que ela aparecer, eu vou mostrar como fica melhor. A fama da mulher dele foi vida. Fama seria algo pelo qual você é conhecido. Poderia ser renome também, mas eu acho renome uma palavra muito, sei lá, forçada. Então eu achei melhor fama. Então, e o solo chamou a fama, tipo, ela tinha fama de vida, né? Eu consegui encaixar dessa forma, que é para sair dessa esfera de nome, porque tem lugar que não se encaixa a palavra nome, né? Eu vou dar um exemplo. Lá no Novo Testamento, né? Então, a partir do momento que eu comecei a ver que no Antigo Testamento a palavra fama ela se encaixava a palavra nome, eu também pensei, tem um versículo no Novo Testamento que você pode até procurar aí. É, fala assim, e a fama dele será Emanuel, né? Acho que é na parte que fala uma virgem terá um filho e a fama dele será Emanuel. É alguma coisa assim, eu não lembro exatamente, né? Mas o nome dele é Jesus, não é Emanuel. Não, e tal nome. E o nome dele será Emanuel. Você, mas esse versículo não faz sentido. Esse versículo, o nome dele é Jesus, mas a partir do momento que você traduz a palavra nome para a palavra fama no Novo Testamento, assim como eu fiz aqui no Antigo Testamento, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, vira, e a fama dele será Emanuel. Mas espera aí, que ainda não faz sentido aquele versículo. Mas se você traduz Emanuel, Emanuel significa Deus conosco, né? Aí já toma um pouco mais de formato. E a fama dele será Deus conosco. E a fama dele, sim. Mas aí vamos traduzir mais adiante. Vamos traduzir a palavra Deus agora. E a fama dele será Salvador conosco. Nossa, de repente o versículo agora faz sentido, simplesmente porque foi traduzindo, 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 né? Porque a fama dele é o Salvador conosco, né? Então, tem,
Tem esse aspecto aí. Então, é por isso que eu defendo que a palavra tem no na Bíblia, a palavra nome ela tem que cair fora. Ela se encaixa muito melhor como fama. Tem exercício que não faz tem exercício, tem versículo que não faz sentido com a palavra nome e faz sentido com a palavra fama. E aqui também ela se lê, você vê que ela não está errada, ela é cabível, dá para encaixar aqui também. E o solo chamou a fama da humana dele de vida, porque ela foi mãe de toda a vida.